Martingale, estratégia genial ou arriscada? Você já deve ter ouvido falar de uma estratégia chamada Martingale. Talvez alguém já tenha te falado: perdeu? Dobra a próxima. Perdeu de novo? Dobra novamente. E quando ganhar, você recupera tudo e ainda fica com o lucro. Parece genial, não parece? Pois é. É exatamente por isso que o Martingale chama tanta atenção. Mas hoje eu quero fazer uma pergunta diferente para você. Martingale é realmente uma estratégia genial ou uma estratégia extremamente arriscada que parece genial porque funciona numa estratégia sequencial? E o mais importante, existe um momento certo para usar o Martingale? Porque esse é o ponto que muita gente ignora. Não é simplesmente apertar um botão depois de uma perda. Existe uma matemática por trás de tudo. Gestão, limite, e existe principalmente uma coisa chamada risco de sequência. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu sou o Macau e essa é a Macau Academy. Então, se você está assistindo esse vídeo, já começa compartilhando e dando o joinha aqui no vídeo. O que é o Martingale? Vamos começar com o básico. O Martingale é uma técnica de gerenciamento de exposição que ficou conhecida principalmente de aumentar a próxima entrada depois de um resultado negativo, buscando recuperar as perdas anteriores quando ocorreram um resultado positivo. Um exemplo simples é o seguinte: imagina que você começa com uma entrada de R$ 10. Perdeu. A próxima entrada passa para R$ 20. Perdeu novamente, vai para R$ 40. Perdeu, vai para 80. E assim por diante. A lógica parece muito simples. Se em algum momento você conseguir um resultado positivo, aquela entrada maior pode compensar as perdas anteriores e ainda deixar um pequeno resultado positivo para você. E aqui está o primeiro ponto importante. A matemática do Martingale parece muito bonita quando você olha apenas para uma sequência curta. O problema é quando aparece para um tamanho de uma exposição necessária para continuar aquela sequência. O efeito psicológico. Vamos imaginar que você comece com R$ 10. A primeira operação, 10. Na segunda, porque você perdeu, você entra com 20. Depois você perde novamente, entra com R$ 40. Perdeu, 80. Perde, R$ 160. Perceba uma coisa. Você começou arriscando R$ 10. E agora, depois de algumas 4 resultados negativos, a próxima decisão já chega a R$ 160. Isso significa que o problema não é somente a próxima operação. O problema é que a exposição cresce muito rapidamente. E esse é um dos maiores perigos do Martingale. Ele pode fazer uma sequência pequena de perdas transformar uma operação que parecia pequena em uma exposição muito maior. Então, por que tanta gente acredita que funciona? Porque em determinadas sequências realmente parece funcionar, certo? Imagina que você faça algumas operações, perde uma, você aumenta, perde outro, aumenta, perde a próxima, na verdade você ganha a próxima. Dependendo da estrutura da operação e o retorno disponível, aquele ganho pode recuperar parte ou todas as perdas anteriores. Então a pessoa olha para aquela situação e pensa: está funcionando. E é aqui que precisamos ter cuidado. Porque uma estratégia não deve ser a partir, não só quando ela começa a ter um funcionamento. Precisamos olhar também para o que acontece quando a sequência continua contra você.
Essa é a pergunta realmente importante que você tem que se fazer. O problema não é perder uma vez. O problema é assim, vamos pensar juntos. Perder uma operação, ela faz parte do mercado. Mercado financeiro você tem que estar acostumado. Duas, também. Três, você já começa a ficar com ponto de exclamação, mas também pode acontecer. Se você perde 4, 5, então assim, pode acontecer também, é uma sequência. O problema é que o martingale depende de você ter recursos suficientes para manter aumentando aquela exposição enquanto aquela sequência negativa acontece. E ninguém consegue garantir que a próxima operação vai ser vencedora. Essa é a parte que precisa ficar muito clara para você. O martingale não elimina o risco da perda. Ele apenas altera a maneira como você distribui a sua exposição depois de uma perda. O crescimento é muito rápido. Vamos colocar isso em uma sequência simples. R$10, R$20, enfim. E a gente vai falar aqui uma sequência de dobra. De 10 para 20, de 20 para 40, de 40 para 80, de 80 para 160 e assim sucessivamente. Percebam que ela vai sempre aumentando com um valor inicial de R$10. Depois de 7 aumentos, chegou uma exposição, por exemplo, de R$1.280, sempre dobrando. Isso é justamente o que o martingale torna tão sedutor e tão perigoso ao mesmo tempo. No começo, parece pequeno. Porém, se eu vou começar com R$10, e a questão não é o primeiro valor, a questão é qual será o valor necessário se a sequência continuar. É por esse motivo, para quem olha a primeira entrada e a proteção do martingale, e pode ter uma falsa sensação de segurança. O martingale não pode ser confundido como recuperação emocional. Agora, vem uma parte extremamente importante, que é, existe uma diferença entre usar uma sequência planejada e dobrar, por exemplo, porque você ficou com raiva porque perdeu. E são duas coisas completamente diferentes. Se você perdeu e pensa, agora eu preciso recuperar. Isso não é gestão. Isso é emoção, pessoal. Se você perdeu e pensa, tá, minha estratégia determina uma segunda entrada sobre determinadas condições de um limite que eu estabeleci antes de iniciar. Aí estamos falando de planejamento. E essa diferença que precisa existir entre uma e outra. Porque o maior perigo não é simplesmente usar o martingale. O maior perigo é não saber quando parar de usar a estratégia. E existe, uma outra pergunta que eu faço é, existe uma estratégia certa, um momento certo de utilizar o martingale? Essa é provavelmente a pergunta que mais interessa aqui nesse nosso bate-papo. E eu quero responder de uma maneira muito clara para você. Não existe um momento mágico que torna o martingale seguro. O que existe é um momento em que você pode decidir, dentro do seu método, do seu gerenciamento, se aquela exposição adicional faz sentido ou não para você. E essa decisão ela precisa ser tomada antes de você iniciar uma operação, não depois da perda. Você precisa saber qual é a entrada inicial, qual é o meu limite de níveis, qual que é o máximo que eu aceito expor, quanto representa essa sequência versus o seu capital. E o principal é o que acontece se atinge o meu limite já definido. Se você não sabe responder essas perguntas, você não está utilizando o martingale da maneira controlada. Você está simplesmente aumentando sua exposição. O erro de pensar, uma hora eu vou ganhar, essa talvez seja a frase mais perigosa do martingale. Uma hora vai ganhar. Sim, você pode ganhar. Mas a questão não é somente ganhar. A questão principal aqui
é: você tem capital e limite suficiente para chegar até essa próxima vitória? Porque a sequência ela pode continuar por mais tempo que você imaginava. E é exatamente aí que a estratégia pode sair do controle. Imagina alguém com uma banda limitada, uma banca limitada, começando com R$ 10, perde. Entra com 20, dali 40, perde, 80, perde, 160, aí você fazendo o cálculo, 320, e agora a pessoa já está desconfortável. Mas pensa comigo, agora eu não posso mais parar, porque eu preciso recuperar. E então entra com R$ 320. Perceba que naquele momento a estratégia deixou de controlar a pessoa. E a pessoa começou a ser controlada pela estratégia. O martingale ele precisa de limites. Se você quer estudar o martingale, existe uma palavra que precisa estar presente. Limite. Sim, limite de níveis. Limite de exposição. Limite de perda, de operações e também o principal, limite emocional. Sem limite, qualquer estratégia de aumento de exposição pode se transformar numa sequência extremamente preocupante. Você não pode entrar pensando, vou até dar certo. Você precisa pensar da seguinte maneira, eu vou até onde meu plano permite. Essa diferença é fundamental dentro do mercado financeiro. E o que seria o martingale mais consciente? Aqui entra uma ideia que eu considero muito importante, então prestem atenção. Você não deve pensar no martingale como perdi, então obrigatoriamente eu vou dobrar. Não, pense nele como uma sequência previamente estruturada, com critérios muito claros para você. Por exemplo, existe uma condição para a entrada inicial. Existe uma condição para uma possível segunda tentativa. Um número máximo de tentativas. Existe um limite financeiro. Uma condição que você simplesmente encerra a sequência. Isso não torna a estratégia segura, mas torna a decisão mais controlada e consciente. E isso é muito importante e é muito diferente de entrar sem limite. O momento mais importante pode ser o momento de não usar. Essa é uma coisa que pouca gente fala. Por exemplo, das vezes, o melhor momento de utilizar uma estratégia de martingale é não utilizar. Se o mercado está muito instável, se você não tem uma leitura clara, se você entrou numa sequência emocional, você já atingiu o seu limite, e se você está tentando recuperar uma perda? Então, assim, não adianta você operar com frustração. Talvez o martingale seja simplesmente nenhum. Porque uma estratégia nenhuma funciona em todos esses cenários que a gente acabou de falar. Não existe dinheiro infinito. Esse é um conceito matemático e financeiro básico. Se você tivesse capital infinito e condições infinitamente favoráveis, algumas discussões seriam diferentes. Exemplo. Mas a gente não trabalha com capital infinito, certo? Nós trabalhamos com uma banca limitada. E justamente por esse motivo, o gerenciamento é muito importante no dia a dia. Porque você precisa sobreviver às sequências negativas. O mercado, sobreviver é fundamental. Não adianta mais ter uma estratégia funcionando com 90% de assertividade, só que na 91ª você perde tudo. Não é só acertar. O objetivo deve ser continuar tomando decisões amanhã. O martingale ele é genial. Agora vamos voltar à pergunta do título, que é: martingale é genial? Eu diria que a ideia matemática por trás dele é interessante. Existe uma lógica, uma estrutura, uma maneira de recuperar resultados dentro de uma determinada condição. Mas transformar isso em só dobrar que você sempre recupera é uma conclusão extremamente perigosa.
Por que que ignora o principal elemento, que é a possibilidade de uma sequência negativa maior do que a sua capacidade financeira? Então, sim, a matemática pode parecer genial, mas a aplicação sem controle pode ser muito arriscado. E quando ele se torna perigoso? Quando você começa a pensar da seguinte maneira: eu não posso parar agora. Eu preciso recuperar tudo que eu perdi. Já perdi 3, então a próxima eu tenho que ganhar. Agora eu vou aumentar porque eu estou perto de recuperar. Essas frases, elas são sinais de alerta. Fiquem atentos, porque você não está mais avaliando a oportunidade. Você está tentando obrigar o mercado a devolver alguma coisa que você perdeu. E o mercado, ele não funciona assim. Ele não sabe quanto você perdeu. Ele não sabe quanto você precisa ganhar. E ele também não tem obrigação de respeitar a sua sequência. A diferença entre estratégia e aposta: existe uma linha muito tênue entre o comportamento impulsivo e a estratégia. Uma estratégia possui regras. Uma aposta emocional, ela vem com justificativa. Uma estratégia, você diz assim: se acontecer A, eu faço B. Na emoção, você diz: ah, já perdi, então agora eu vou aumentar. Na estratégia existe um limite. Na emoção existe a esperança. Na estratégia existe um plano para parar. Na emoção você pensa: só mais uma. E muitas vezes essa só mais uma é justamente o que transforma uma pequena perda em um grande problema. O que eu quero que você leve desse vídeo é o seguinte: se você está estudando martingale, não quero que você saia daqui pensando martingale é bom. Também não quero que você pense martingale é simplesmente ruim. Quero que você saia pensando da seguinte maneira: eu preciso entender o risco antes de entender a entrada. Essa é a principal mensagem, certo? Antes de pensar no quanto você pode ganhar, pense no que acontece se você vai perder 1, 2, 3 ou 4 ou 5 vezes seguidas, certo? Quanto você vai estar expondo. Então aqui nós vimos hoje uma informação muito legal sobre o martingale. E lembrem-se, aqui nós estamos fazendo uma comunicação falando sobre o mercado financeiro e hoje espero que você tenha entendido ou eu tenha contribuído para o seu conhecimento. Eu sou o Macau e essa é a Macau Academy. Lembre-se sempre, coração quente e mente fria. Até o próximo vídeo. Valeu!